Vamos receber com carinho o Keidma Brasil? Estenda as suas mãos. Pai, aqui está a tua filha. Usa para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, querido. A presença do Senhor é real neste lugar. Arabasuri cantere basuri andaraba. Você não veio aqui em vão. Deus tem uma palavra para você. Transforme-se. Chegou um novo tempo. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou a Keidma Brasil, filha do pastor Valdir Brasil. Filha da Lucinha, irmã da Keilane. Esposa do Bruno, cunhado do Oséias. Estou aqui, querido, simplesmente para cumprir uma ordenança do Senhor. Estar aqui nesse altar não é fácil. Estar aqui nesse altar é responsabilidade. Pregar a palavra do Senhor é para aqueles que têm ousadia. E viver mais ainda. Por isso você está aqui. Porque você é ousado e porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite, nesse lugar. Na nossa vida, Deus. Lucas, capítulo 5. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aleluia. Pai, estamos diante da tua presença nessa noite. Te agradecemos pelo teu mover, pela tua unção, pela tua presença neste lugar. Te peço agora, Espírito Santo, aquele que faz, aquele que opera, aquele que é o consolador, o amigo, aquele que realiza a transformação. Tenha liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. E mais do que isso, precisamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite, no nome de Jesus. Querida, essa passagem é muito conhecida. Quando Jesus estava ali ensinando para uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus avistou 2 barquinhos. E Jesus entrou ali naquele barco e falou: Pedro, Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus, querido, ele estava querendo transformar a vida de Simão. Ali era uma oportunidade que Deus estava tendo para trazer novas experiências para a vida dele. Deus estava querendo fazê-lo entender que tudo que ele achava que sabia não era nada. Simão era um homem experiente, era alguém que entendia daquilo que ele estava falando. Era um pescador nato, um pescador mor, era doutor, PhD, ele entendia de pesca. E Jesus chegou para ele e falou: Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Eu quero te ensinar um princípio. E Simão, que sabia que aquele dia o mar não estava para peixe, ele era entendedor do assunto. Sabe, alguém que estudou, alguém que praticou, alguém que experimentou, alguém que tinha experiência daquilo que estava falando, era Simão. Simão sabia que aquele dia não ia ter pesca. A Bíblia diz que ele ficou a noite inteira, mas nada havia pegado. Simão dedicou tempo ali. E ele via que não era dia para ter resultado.
Mas a grande questão, querida, é que Deus, Ele sempre tem uma nova dimensão para as nossas vidas. Naquele dia que você acha que é o normal, naquele dia que você diz assim, hoje, nada vai acontecer. Já tentei de um lado, já tentei do outro, já tentei arrumar solução aqui, já liguei para um, já liguei para outro. Hoje o mar não está para peixe. É nesse dia que a presença de Jesus vai fazer a diferença, vai trazer a transformação que você precisa. E a Bíblia diz, um primeiro princípio que eu entendo, para você experimentar esse novo tempo de Deus na sua vida, para você experimentar uma transformação de Deus na sua vida, em primeiro lugar, você precisa ir para onde as águas são mais fundas. Isso significa, eu preciso aprofundar o meu relacionamento com Deus. De repente, querido, você é crente de alguns anos. De repente você fala, eu venho à igreja, eu venho aos cultos. Eu cumpro o meu papel de crente, de cristão, direitinho. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, vá para onde as águas são mais profundas. Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Essa foi a palavra lançada para nós esse ano. É o ano extraordinário, o ano não acabou. Ei, você que está pensando que Deus não vai fazer mais nada. É dia, hoje, de Deus realizar grandes coisas na sua vida. Mas você precisa ir para onde as águas são mais profundas. Você precisa entrar numa intimidade maior com Deus. A palavra de Deus, que é a verdade, é a única que liberta, é a única que pode trazer transformação nas nossas vidas. Essa palavra, ela precisa ter um lugar de excelência no nosso coração. Sabe, querido, não é a nossa experiência, não são os nossos anos de igreja, não são os nossos anos de crente, não são os nossos atos religiosos que vão trazer a transformação na nossa vida. Mas a palavra, a verdade, a vida de Deus dentro de nós, jorrando dentro de nós. É isso que vai trazer a transformação, o extraordinário, o novo tempo de Deus nas nossas vidas. E Simão, querido, primeira coisa que ele teve que entender, Simão, eu quero mudar a sua história. Hoje é dia de eu transformar a sua história, mas primeiro, vá para onde as águas são mais fundas. Aprofunde o meu relacionamento contigo. Jesus está dizendo para nós precisamos ter um relacionamento de maior intimidade. Deus está ministrando no meu coração agora, isso não está no esboço. Aquela igreja de Éfeso, em Apocalipse, era uma igreja que cumpria suas obrigações muito bem. Era uma igreja que tinha todas as obras realizadas. Era uma igreja que chamava atenção, mas abandonou o primeiro amor. Querido, Deus está falando aqui. Alguns crentes de anos que frequentam a igreja, que entram e saem dessas portas murmurando, reclamando. A palavra entra e volta. É um bate-volta. Ouve uma palavra aqui até da glória, mas quando chega lá, na hora de enfrentar a dificuldade, na hora de ver que o mar não é para peixe, não tem nada no seu interior para oferecer, porque o seu interior está vazio. Deus está dizendo para nós, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Aquele tempo em que a palavra de Deus ardia no nosso interior. Aquele tempo em que eu ouvia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, isso ardia dentro de mim. Isso fazia diferença no meu interior, era como uma chama a brotar. Mas não. Hoje eu ouço tantas palavras aqui na igreja, mas eu vou continuar reclamando da vida, eu vou continuar murmurando, eu vou continuar da mesma forma, eu vou sair dali, eu vou brigar com a minha mulher, eu vou sair dessas portas aqui, eu vou brigar com meu filho, eu vou sair daqui, eu não vou respeitar a minha esposa, eu não vou respeitar o meu marido, eu vou sair daqui, eu sou crente, meu título é de crente, mas as minhas atitudes não são, porque se eu ando segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo o que eu sinto, eu não estou andando segundo quem Deus é, segundo quem Deus quer que eu seja, segundo quem Ele projetou para eu ser. Deus está dizendo para nós, eu não posso, você não pode ser o mesmo. Você não pode vir à igreja, você não pode ouvir uma palavra e chegar lá fora, você agir totalmente diferente daquilo que está escrito. É tempo de ser transformado. É tempo de viver uma nova dimensão com Deus. Uma nova dimensão com o Espírito Santo. A dimensão em que eu valorizo mais isso aqui, ó querido. A palavra de Deus,
é o maior valor que eu posso ter no meu interior. Não importa o que eu esteja sentindo, não importa se eu estou extremamente irritado, estressado, se tudo ao meu redor está contrário, se tantas coisas estão acontecendo e estão trazendo ira no meu interior, eu preciso viver segundo esta palavra. Eu não posso ser alguém que ouve, mas quando chega ali fora, quando chega diante do problema, diante da dificuldade, diante de um relacionamento no seu lar, e não vive aquilo que está escrito. A palavra do semeador, ela diz o quê? Que um semeador, ele saiu lançando sementes. E essas sementes encontraram algumas terras. A Bíblia diz que uma dessas sementes caiu à beira do caminho. Essa semente que caiu à beira do caminho, ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Outras sementes caíram sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra ainda caiu entre espinhos. Cresceram com ela esses espinhos e sufocaram as plantas. Outra, porém, caiu em boa terra. Cresceu e deu uma boa colheita 100 por 1. Jesus mesmo explica essa parábola. Sabe o que é a semente que caiu sobre as pedras? Que caiu à beira do caminho? São os que ouvem e então vem o diabo, vem as setas, vem as flechas, vem os dardos inflamados do maligno e tira a palavra do seu coração. Aquelas que caem sobre as pedras são aquelas que recebem a palavra com alegria quando ouvem. Estão aqui no culto, glória a Deus, Deus falou comigo, mas não tem raiz. Creem, é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E existem aquelas que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. E as que caíram em boa terra, são aqui com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Qual a terra que nós temos sido? Qual a terra que eu tenho sido? Qual a terra que você tem sido? Aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, mas quando vem a provação, quando vem as dificuldades, você não tem raiz. Você não tem raiz em si mesmo. Querido, Deus está dizendo para nós precisamos frutificar em tempo de sequidão. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela por si só produz o fruto. Se você declarar a palavra. Mas se você abrir mão dela, você não vai ter a colheita segundo a palavra de Deus. Segundo princípio que eu aprendo, confissão de fé. Em primeiro lugar, Pedro precisou ter um relacionamento mais íntimo. Colocar a palavra num lugar de excelência. Não ser abalado por qualquer dificuldade. Segundo princípio, confissão de fé. Mestre, nos esforçamos a noite inteira. Mestre, eu sou um pescador de experiência. Mestre, eu sei que hoje o mar não trapa peixe. Mas porque tu dizes, porque és tu que dizes, eu vou lançar a rede. Aleluia! Sabe, querido, o nosso grande problema é que nós, com a nossa própria boca, nós anulamos os projetos de Deus para a nossa vida. Hoje é tempo de transformação. Hoje é dia de você mudar as suas palavras. Hoje é dia de você andar segundo a linguagem de Deus, segundo a linguagem da fé, a linguagem que chama aquilo que não existe como se já existisse, a linguagem que concorda só com as promessas de Deus. Porque Deus, ele anda segundo princípios. Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Se eu anulo a palavra de Deus com as minhas palavras, não adianta eu orar, não adianta eu chorar, não adianta eu clamar, não vai acontecer. Porque Deus é um Deus de princípio. Ele anda segundo aquilo que ele fala, e o que ele fala é o que está escrito. Então eu preciso ter uma nova vida. O meu andar, o meu caminhar, a minha confissão tem que ser o que Deus fala. A minha linguagem tem que ser a linguagem de Deus. A minha linguagem não pode ser o que eu acho, não pode ser o que eu estou vendo, não pode ser a situação que está me dominando. A minha linguagem tem que ser a linguagem de Deus, a palavra de Deus. Confissão significa dizer a mesma coisa que Deus diz. A saída do seu problema, querido, está na sua boca.
Essa que é a grande questão. Nós esquecemos desse princípio. Se você concorda na terra a respeito de uma promessa de Deus, é concordada no céu. Se você concorda com alguma coisa que vai destruir a sua família, assim será feito. Nós precisamos ter uma confissão de fé. Mestre, eu tenho experiência, realmente a situação hoje está difícil. A fé, querido, ela não nega fatos, mas ela contrapõe fatos com outros fatos maiores. Você precisa contrapor aquilo que você está vivendo com aquilo que está escrito. Deus, eu reivindico as tuas promessas, eu sou teu filho, agindo o Senhor, quem pode impedir na minha vida? Ninguém pode impedir o agir de Deus a não ser você mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O poder da vida e da morte está aqui, está em você, está na sua boca. Decida hoje falar aquilo que Deus fala, pensar como Deus pensa, fazer como Deus faz, agir como Deus age. Deus não age prostrado, Deus não anda desanimado, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem ânimo, Deus tem sempre uma nova esperança para você. Aleluia! Em terceiro lugar, Pedro aceitou o desafio e agiu como tal. Lucas 5,8 diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele. Na verdade, Simão, ele agiu segundo a palavra de Jesus. A Bíblia diz, no início, que ele estava ali ouvindo Jesus pregar para a multidão. Ali o espírito dele começou a se encher daquilo que Jesus estava falando. É o que está acontecendo com a gente aqui nessa noite. Conforme a gente vai ouvindo a palavra de Deus, o nosso espírito vai se enchendo dessa verdade. E o espírito dele foi se enchendo daquela verdade, daquilo que Jesus estava falando. E quando chegou o momento dele agir: mestre, eu me esforcei a noite toda. Eu sei que hoje o mar não está para peixe, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Ele aceitou o desafio. Mesmo que no fundo ele achava, não sei bem. A palavra diz que ele, vendo aquilo que Jesus havia feito, a abundância que Jesus tinha trazido, ele se prostrou e falou: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Porque o espanto tinha se apoderado dele. Na verdade, no fundo, ele pensava: será que realmente vai acontecer alguma coisa? Eu fiquei a noite inteira aqui, não aconteceu nada, esse mal hoje não está para peixe. Mas porque és tu que estás dizendo isso, eu vou lançar a rede. Querido, essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa as suas experiências, não importa os seus anos de igreja. Se Deus tem uma promessa na sua vida, lança a rede, porque eu tenho certeza que a pesca será abundante. Aleluia! Aleluia! Jesus fez o nome de Simão Pedro ser conhecido por todas as nações. Hoje eu estou aqui falando sobre ele, porque algo aconteceu na vida dele de extraordinário. Como que o nome de Pedro ficou conhecido? Por que hoje nós estamos aqui nessa noite? Eu selecionei esse texto para a gente estar pregando nessa noite. Porque ele aceitou um desafio. E através de uma dificuldade, o nome de Pedro até hoje é mencionado em todas as nações. De repente, querido, você está vivendo uma situação tão difícil na sua vida. De repente, querido, as ondas têm se agigantado contra você. Não sei qual área da sua vida que você tem vivido uma dificuldade. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: é através dessa dificuldade que o seu nome será conhecido. É através desse desafio que eu estou colocando aí na tua frente, que você vai precisar exercitar a sua fé. Exercitar aquilo que você crê, exercitar aquilo que você tem lido, que você tem ouvido, que você tem aprendido. Hoje é dia de você aproveitar essa oportunidade. Essa dificuldade, ela é apenas um trampolim para o lugar de honra que Deus tem para você. Aleluia! Jesus estava dizendo para Simão: Simão, eu mudo a sua história. Você veio, você gastou o seu dia, a sua noite. É como se fosse um dia de trabalho dele. Ele saiu para a sua pescaria, como era de costume. E aquele dia ele voltou frustrado. Ele iria voltar frustrado. Aquele dia ele achou que nada iria acontecer. Ele ficou ali durante tanto tempo. E a Bíblia diz que os discípulos já estavam lavando as redes. Ou seja, já era o momento de ir embora.
Já viram que não ia acontecer nada. Mas foi naquele dia ali que Deus falou: Simão, a sua história não acaba aqui. Pelo contrário, a sua história começa aqui. Sabe quando você encara um problema e você acha assim, a minha história acaba aqui? Deus está dizendo para você nessa noite: transforme-se, mude a sua forma de ver, porque esse problema é apenas o começo para o seu nome ser conhecido sobre a terra, para eu realizar o grande milagre que eu tenho para fazer na sua vida. Aleluia! Você não pode, querido, perder a esperança. Um dos princípios que a gente não pode esquecer, a gente fala muito da fé, mas a gente não pode esquecer da esperança. Existem dois tipos de esperança. Uma é a esperança do mundo. A esperança do mundo é aquela esperança do tomara. De repente você vai fazer uma prova amanhã, e aí você comenta com um amigo seu: amanhã eu tenho uma prova, eu estudei durante o ano todo, eu quero passar nessa prova, é um concurso. E aí o seu amigo chega para você e fala assim: tomara que você vá bem nessa prova, tomara que tudo dê certo. Essa é a esperança do mundo. Mas eu quero te apresentar nessa noite a esperança do reino de Deus, que no hebraico significa elpis. Elpis, traduzindo para o português, significa uma alegre e confiante expectativa de que coisas boas vão acontecer. Aleluia! A esperança do mundo é tomara que dê certo. A esperança de Deus é alegre e confiante expectativa de que coisas boas vão acontecer. E quando Deus encontra em você esperança, Ele não tem outra alternativa senão te abençoar. Aleluia! Abacuque, ele era um prisioneiro da esperança. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo a videira que tinha que ter uva, não tem. Mesmo a oliveira não tendo nada, mesmo nos currais não havendo ovelhas nem bois nos estábulos, ainda assim, eu confiarei no meu Deus. Mesmo tudo dando errado, eu não perco a esperança. Eu tenho uma alegre e confiante expectativa de que coisas boas vão acontecer na minha vida. Sabe por quê, querido? A fé, ela é certeza daquilo que você espera. Se você não espera nada, se você diz para Deus: Deus, eu não aguento mais esse problema, eu desisto, eu não aguento mais esperar, eu não tenho mais esperança. A sua fé, querido, ela não tem onde agir. É a certeza daquilo que você espera, daquilo que você tem uma alegre e confiante expectativa de que coisas boas vão acontecer. A fé, ela age aí. Então a esperança, quando você cultiva a esperança no seu interior, como Abacuque fez, pode não estar tendo fruto, pode não estar tendo uva, pode não estar tendo boi, pode não estar tendo ovelha, pode não estar tendo nada, pode estar tudo indo ruim, pode estar tudo indo de mal a pior. Eu exultarei, eu me alegrarei, eu confiarei, eu não abrirei mão da esperança, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para cumprir as promessas na minha vida. A fé, querido, ela começa com a esperança de que coisas boas vão acontecer. Então é importante você cultivar a esperança, porque a esperança, ela vai te levar a um lugar de fé. A esperança vai te levar a um lugar de fé. Aleluia! A Bíblia fala a respeito de Elias. Elias, querido, mostrou pra gente um exemplo de perseverança. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, fala quando Deus chega para Elias: Elias, agora não é tempo de chuva. Vá para Acabe e diga para ele, sob a sua palavra, não vai haver chuva e nem orvalho. E eu acredito que naquela hora deve ter subido alguma preocupação no coração de Elias. Como é que vai ser? Não vai ter chuva sobre a terra? Eu também vou passar por momentos de sequidão. Mas quando você é profeta de Deus, quando você age segundo a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está na sua boca, a provisão acompanha a palavra de Deus. E Deus dá a direção para Elias: Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, corvos vão te alimentar. Aleluia! Querido, da onde você não imagina que vai vir a solução para o teu problema. Se a palavra de Deus estiver na sua boca, se você declarar aquilo que está escrito, não se preocupa de onde vai vir, não. Deus faz coisas extraordinárias. Deus usa quem você nem imagina. Deus cria situações onde não existem para te abençoar, porque a palavra dele está com você. Aleluia! E a Bíblia diz que quando chegou um tempo que o ribeiro se secou,
Era tempo de seca, não havia chuva. Elias, Senhor, qual é agora a direção? Sabe, querido, quando eu falei lá no início a respeito de águas profundas, tem tudo a ver com isso. Águas profundas, quando você tem intimidade com Deus, você entende a direção de Deus para a sua vida. Agora que o ribeiro secou, você vai para Sarepta, lá vai ter uma viúva, uma viúva. Através dela eu vou abençoar a sua vida, e não só a sua, mas a dela também. Sabe por quê, querido? Quando você tem intimidade com Deus e você segue a direção que Deus tem para a sua vida, quando você procurar alguém para te abençoar, você vai ser o abençoador. Aleluia! Você vai ser o abençoador, você vai ser o provedor. Mas eu que estou precisando de ajuda. É assim que Deus faz. Quando você tem intimidade com Ele, quando você age segundo a direção dEle, nada vai te faltar. E mais do que isso, você vai ser o provedor. E a Bíblia diz que no 3º ano, chegou o tempo de vir a chuva. Aleluia! Chegou o tempo de vir a chuva de Deus sobre a sua vida. É um novo tempo nas nossas vidas. Aleluia! E a Bíblia diz que chegou o tempo. E Elias procura Acabe, segundo a minha palavra vai vir chuva. Aleluia, segundo a sua palavra, querido. Declare agora, segundo a sua palavra vai vir chuva. Você precisa de chuva de Deus na sua vida hoje? Qual é a área da sua vida que você está precisando do mover de Deus, da transformação, de um novo tempo? Declare agora com seus lábios sobre a minha palavra. Problema caia por terra agora, porque é um tempo de chuva abundante de Deus sobre a minha vida. Aleluia! 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 E a Bíblia diz que Elias mandou o seu servo ir. A palavra é que vai ter chuva. Senhor, não tem sinal de chuva não. Vai lá a segunda vez. A palavra é que vai ter chuva. Senhor, não tem sinal de chuva não. Como é que está seu casamento? Não tem sinal de chuva não? Como é que está sua família? Não tem sinal de chuva? Como é que estão seus filhos? Não tem sinal de chuva? Como é que está com a tua vida financeira? Como é que estão suas finanças? Não tem sinal de chuva? Tem sinal de chuva sim, porque é a palavra do Senhor. Não importa se você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe qual é o nosso problema? A gente desiste na segunda. Deus, não tem sinal de chuva, eu vou desistir. Já são anos lutando, já são anos tentando, já são anos guerreando. Não tem sinal de chuva. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Vai ter chuva. Aleluia. É um novo tempo na sua vida, querido. É um tempo de transformação. A área que você precisa, Deus está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você, não sou eu, para estar aqui nesse altar hoje, querido. Foi busca da presença de Deus, do Espírito Santo. Não é o que eu quero falar, mas é o que Deus quer falar. E Ele está dizendo para você, não segundo a minha palavra, mas segundo a palavra dEle. É tempo de chuva na sua vida. E se amanhã você chegar e nada estiver diferente, você vai dizer, é tempo de chuva na minha vida. E se chegar depois de amanhã e nada acontecer, é tempo de chuva na minha vida. E quando chegou na 7ª vez, Senhor, agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É difícil ter tempestade com uma nuvenzinha pequenininha, né? Veio uma abundante chuva. Aleluia! É tempo de chuva na sua vida, querido. É tempo de transformação. É tempo de mudança. Onde havia sequidão, vai haver rios de águas vivas. Aleluia! Aleluia! Eu tinha tantas coisas para falar, mas o meu tempo acabou. Mas eu queria resumir rapidamente algumas coisas que eu acho importantes que eu tinha colocado aqui. A grande questão, querido, não é o problema que você está vivendo, mas é como você entra na tribulação. José foi um grande exemplo para nós.
alguém que tinha um sonho, algo de Deus na sua vida. Você está aqui, você tem promessa de Deus. Coisas grandes Deus tem para fazer em todas as áreas da sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Prosperidade no original significa nada quebrando, nada faltando. Nada quebrado, nada faltando. Ou seja, significa plenitude, significa completo. Então, Deus tem uma promessa para cada área da sua vida. Deus não quer te dar só uma família abençoada. Deus não quer te dar só prosperidade financeira. Deus não quer te dar só saúde. Deus quer agir em todas as áreas da sua vida. Ele quer prosperidade, nada faltando e nada quebrado. Se tem alguma coisa quebrada, se tem alguma coisa faltando, não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus vai fazer. Deus vai trazer uma transformação na área da sua vida que você precisa. Aleluia. E José era alguém que tinha um sonho. Tinha uma expectativa de que coisas boas iam acontecer. Mas a Bíblia diz que José enfrentou algumas dificuldades. Mas José, ele soube enfrentar a dificuldade. Ele soube entrar na tribulação. Então a grande questão, querido, não é a tribulação. A grande questão é como você entra na tribulação. Qual é o seu posicionamento diante da tribulação? Romanos 5 diz assim, 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem tem alegria na tribulação? Quem tem alegria? Quem fica feliz? Aleluia, glória a Deus, esse é um povo de Deus. É um povo que vive aquilo que está escrito. Tiago fala, temos por motivo uma grande alegria o passar por tribulações. Tiago fala sobre isso. Motivo de muita alegria estar passando por tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Expectativa, alegre e confiante de que coisas boas vão acontecer. Então a grande questão, querido, não é a tribulação, mas qual é a sua postura, como você entra na tribulação. José, ele tinha um sonho. Não importava o que ele passasse. Eu tenho um sonho. Estou na prisão, vendido como escravo pelos meus irmãos, lançado na prisão, assediado pela mulher de Potifar. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Querido, qual é o combustível que move a sua vida? Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso. Sabe, querido, nós não podemos andar no nosso dia a dia de forma desatenta. Não podemos viver a nossa vida sem pensar como temos agido, como temos falado, como temos nos portado diante das situações adversas. Não podemos andar desatentos. Um automóvel, para se locomover, ele precisa de combustível. Seja álcool, gasolina, diesel. Qual é o combustível que tem te movido? Será que é a murmuração que move o seu dia a dia? Será que você só sabe reclamar, querido? Será que você não sabe declarar um segundo no seu dia aquilo que está escrito? As promessas de Deus para a sua vida, que é a verdade. Que passa o céu, passa a terra, mas aquilo que Deus tem, não passa. Será que é o desânimo que tem sido o seu combustível? No seu dia a dia, no seu andar, no seu caminhar, você anda desanimado, você anda prostrado, você anda com vontade de desistir. Será que é a ansiedade que sufoca a sua fé? Você fica tão ansioso, tão preocupado que você não consegue crer. Bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Querido, o jeito de Deus, a forma de Deus, não é como você acha, como você pensa. Deus vai fazer da forma que Ele tiver que fazer. Mas Ele está te perguntando nessa noite, qual é o combustível que te move? O que é que te impulsiona no seu dia a dia? O que arde no seu coração? Pensar que não vai dar, duvidar, abrir mão da sua fé, reclamar, murmurar. Hoje, essa noite, é dia de transformação. Deus quer mudar o combustível que está te movendo. Se o desânimo está te movendo, hoje quem vai te mover é a alegria do Senhor, que é a sua força. Se a decepção que está te movendo, o que vai te mover hoje é o amor de Deus que foi derramado por você na cruz. É um amor que não falha, é um amor que não muda. Se o que está te movendo é o desespero, hoje a paz que excede todo o entendimento é que vai te mover. Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Aleluia! Eu fiz como meu pai diz, o que o Espírito Santo de Deus mandou. Agora, quem completa a obra é Ele.
Você não veio aqui, querido, por um acaso. Mas você está aqui porque Deus, Ele quer trazer uma transformação na área da tua vida que você precisa. Eu queria te convidar, você que realmente precisa ser transformado por Deus. Não estou falando de quem não é cristão. Estou falando de cristãos. Pessoas que vêm à igreja e falam, realmente é difícil viver essa palavra. Quando chega lá fora, eu já jogo tudo fora. Eu tenho anos de igreja. E agora eu olho para dentro de mim e o que eu vejo? Eu olho para dentro de mim e eu vejo murmuração, eu vejo desânimo, eu vejo dúvida, eu vejo desespero, eu vejo ansiedade dominando o meu coração. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem o que está escrito. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que precisa receber essa oração. Você que precisa de um mover de Deus na sua vida. Você que precisa que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. Você que precisa de um mover de Deus em alguma área da sua vida. Como eu falei, prosperidade. Você quer ser próspero. A sua postura hoje, eu quero ser próspero. Nada faltando, nada quebrado. Se é isso que Deus tem para mim, é isso que eu quero. Vem aqui na frente, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, é Ele que move nessa noite. Aleluia. Deus falou comigo a respeito de crentes. Hoje é um domingo, é um culto evangelístico. Mas Deus falou forte no meu coração. Crentes, pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, mas que saem daqui da mesma forma que entraram. Chegam lá fora, encaram os problemas, sem ter nada no seu interior para lançar. Deus está falando comigo que tem mais gente. Tem crentes aqui nessa noite que precisa estar aqui na frente. Deus quer trazer transformação. Você está seco, você está frio. Você não tem mais motivação nenhuma na sua vida. Você vem para cumprir uma religiosidade. Você vem aos cultos simplesmente para cumprir uma religiosidade. Você se intitula crente, mas você não vive mais nada do que está escrito. A esperança já foi embora do seu coração há muito tempo. Deus está falando com você, querido. Não existe em ficar no seu lugar. Vem aqui na frente, porque Deus tem um novo tempo para você. E Deus está falando aqui comigo agora, o Espírito Santo de Deus. Ele vai te mostrar essa semana, que é Ele que falou com você nessa noite. Seu coração está ardendo aí onde você está. E você está hesitando em vir aqui na frente. Deus está dizendo para você o seguinte, olha só. O que eu fiz na vida de Simão, Pedro, que ficou conhecido através de uma dificuldade, eu quero fazer na sua vida. Eu quero fazer o teu nome grande. Eu tenho um projeto na tua vida de muito tempo. Só porque você não está vendo acontecer, você está desistindo de tudo. Você é crente antigo. Você tem um ministério. Você tem um ministério. Você abriu mão de tudo. E nada faz mais sentido para você. Você vem à igreja como um religioso. Mas hoje é dia de Deus mudar a sua história. Vem aqui na frente, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Aleluia. Aleluia.